Olá, pessoal, tudo bem? Então, o pessoal me pediu aí para que eu fizesse comentários a respeito de uma eleitora que estava ali na entrada do Planalto e fez uma pergunta para o nosso presidente Bolsonaro. Olha, nem precisava pedir, porque eu iria fazer o vídeo de todo jeito. Eu não me calo diante de algumas coisas que eu não concordo, né? E eu acho o seguinte: o presidente deve, no mínimo, desculpas para a senhora que estava lá no Planalto e fez uma pergunta para ele: presidente, por que o senhor não reage contra esse sangramento do povo, contra o sangramento dos ministros e até do senhor mesmo? A senhora se mostrou bastante humilde. Ela não estava atacando o presidente, ela não estava sendo bruta com o presidente, muito pelo contrário, ela foi totalmente eh, muito acolhedora, muito meiga com ele até. O fato dela perguntar, fazer uma pergunta, não é crime, presidente. O senhor foi grosso com ela, foi grosso, na minha opinião. O senhor deve desculpas, o mínimo que o senhor deve para essa sua eleitora, e não só para ela, como para milhares, milhares de eleitores que concordam com ela. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Eu quero dizer bem claro aqui que aqui não se fala, não estamos falando em intervenção militar, não estamos pedindo intervenção militar, governo militar, não estamos pedindo fechamento de nada, mesmo porque já está fechado para nós. Nós estamos pedindo o resgate das nossas instituições. Nós queremos as nossas instituições, todas elas, executivo, legislativo e judiciário, funcionando para nós e não para eles mesmos. É isso, o resgate. Essa senhora, quando foi lá, ela falou: o senhor, como chefe das Forças Armadas, ela não quis dizer que ela está pedindo intervenção militar, que nem diz o Globo, uma matéria do Globo, que saiu, que eu vou mostrar para vocês, querendo dizer que a eleitora estava cobrando do presidente uma intervenção militar. É mentira, mentira. Ela só falou o seguinte: o senhor, como chefe das Forças Armadas, ele é o chefe das Forças Armadas. Qual é o crime nisso? Ele é. Ele é o chefe das Forças Armadas, está na Constituição e ele sabe disso. Ele fala toda hora nisso. Ela não pediu intervenção militar, ela pediu uma reação do presidente. Para quê? Uma reação para que pare o sangramento do povo, o sofrimento do povo. Presidente, por que o senhor não reage, presidente? O senhor é o chefe das Forças Armadas, o povo está sofrendo, os seus ministros também, o senhor, ela incluiu até ele. Ela incluiu até ele. Quer dizer, ela não foi estúpida, ela não foi uma pessoa grossa, ela não foi lá com a intenção de prejudicar o presidente, e sim de representar milhares de eleitores como eu. Ela me representa. Se eu fosse lá, eu faria a mesma pergunta, talvez até outras. E não iam me querer. Ele não ia querer me escutar. Com certeza, né, presidente? Porque eu não fico lá só ovacionando o senhor. Iria lá para fazer uma pergunta para o senhor. Ou eu, como eleitor, eu não posso perguntar nada para o senhor. Eu, como conservador, eleitor do senhor, o ajudei divulgando o senhor aqui no canal Universo, inclusive perseguido pela esquerda, ajudei o senhor, divulgando o senhor, e até com dinheiro, ajudava, com dinheiro, pouco, mas ajudava. Ajudei o Aliança pelo Brasil, o qual eu não entendo por que não entra esse partido, né? Se o senhor é tão apoiado como é, e é mesmo, é verdade, por que a gente não consegue colocar o Aliança pelo Brasil? O que tem por trás disso, presidente? Eu também gostaria de saber, e eu não posso perguntar para o senhor também? Quer dizer, toda pergunta para o senhor não gosta? O senhor acha: olha, se começarem a me cobrar aqui, eu não vou aparecer mais por aqui. O senhor tá, ou então vota no Lula, vota no Lula. O senhor votou em quem? Né? O presidente perguntou para ela: você votou em quem nesses últimos 30 anos? Ué, o que tem a ver a pergunta da moça, da senhora, com isso aí? A pergunta que o senhor fez para ela, eu faço para o senhor. Em quem o senhor votou? O senhor votou no Lula, que eu sei. Eu também votei, muita gente votou em gente aí socialista, comunista, sem saber. Nós éramos tapados. O senhor até um conhecimento tinha. O senhor apoiou o Lula. Qual é o problema, presidente? Isso é erro do passado.
A gente quer saber daqui para frente, presidente. Nós elegemos o senhor, o povo acordou. Quer dizer, acordou entre aspas, né? Tem uma parte da direita aí que o senhor mesmo, o senhor, diz que é uma direita burra. Eu, como presidente, eu não falaria isso, presidente. Chamar uma direita de burra, outra de inteligente, mesmo porque a direita que o senhor diz que é inteligente é a tapada para mim, é a mais burra. É a mais burra, que é essa direita que não pergunta, não pode fazer pergunta, não pode questionar, não pode cobrar, é muda. Essa direita inteligente que o senhor acha, essa daí para mim é a tapada, é o centrão. Eu tenho informações, não vou passar fonte, que jornalista também não passa fonte, por que eu vou passar fonte? Eu tenho informações que o centrão está envolvido nisso aí. O centrão é aqueles que ficam aí rotulando vocês de traidores, rotulando conservadores de traidores, de comunistas. O próprio centrão fica ali. E a esquerda também, rotulando os próprios conservadores de traidor, de comunista. Eu sei disso, presidente. Eu sei disso. Que tem centrão aí envolvido para lacrar conservadores que fazem perguntas para o senhor. Se o senhor não sabe disso, eu sei, tá? Eu sei muito bem, porque conservadores, presidente, faz pergunta, pensam, tem neurônio, tá? Tem o direito de perguntar, tem o direito de elogiar, tem o direito de criticar, tem o direito de questionar, tem o direito sim. Nós não somos uma esquerda invertida. Conservador é conservador, tá? Essas direitas que ficam rotulando quem faz pergunta de burro é a própria direita burra. Quer dizer, chama do que eu sou. O presidente errou, deve desculpa assim para a senhora. No mínimo, errar é humano, errar é humano. O presidente chama a senhora aí, que fez essa pergunta para o senhor, e fala: olha, eu queria me desculpar, tal. O senhor deve explicações para a nação. O senhor gosta de andar a cavalo, gosta de andar de moto, gosta de ser ovacionado nos aeroportos da vida, mas quando o senhor recebe uma pergunta, o senhor se ofende. Quando o senhor recebe uma pergunta, e é uma pergunta, hein? A senhora não fez crítica. E ainda que fizesse, é direito. Eu tenho o direito de criticar, cobrar, elogiar, apoiar. Eu tenho o direito. Se você não tem, se você não concorda comigo, então você tem o direito de calar a sua boca e ficar aí escravizado por resto da tua vida. Agora, você não tem o direito de querer calar a minha boca. Se você quer ficar de boca calada, porque é um ser irracional, porque não pensa, porque não questiona, porque não pergunta, ou porque é um babador, puxador de saco, querendo ser eleito em 2022, que é um direito teu, não tente calar a boca de quem quer perguntar as coisas para o presidente Bolsonaro, tá? Você fica aí puxando o saco, babando no presidente, só elogiando, chamando de mito, tudo bem, engana aí o povão aí, seja você mesmo, se eleja e tudo bem, mas não queira rotular aqueles que fazem pergunta de traidor, tá? Porque eu estou ligado que quem faz isso são realmente quem chama você de traidor, você que faz pergunta para o presidente, este é o traidor, porque quem não é fiel a si, não vai ser fiel aos demais, tá? Se eu não for transparente comigo mesmo, se eu não for fiel comigo, eu não vou ser fiel nem com você, nem com ninguém. Então tem que ser transparente. Conservador é isso. Ele apoia, ele elogia, critica, cobra, questiona, tá? Político foi feito para ser cobrado, não para ser adorado. Eu adoro a Deus que está nos céus, o Criador. É esse que nós temos que adorá-lo, no qual a gente peca muito, quase não o adora. Agora, eu vou ficar adorando político? Político é feito para ser cobrado, seja Bolsonaro, seja deputado, senador, seja qualquer um que for eleito, seja até eu, se um dia eu fosse político, eu não tinha que ser adorado coisa nenhuma, eu tenho que ser cobrado. Apoiado, mas cobrado. Cobrado, tá? Não fui eu que disse que estava com um decreto pronto na gaveta, que ia usar esse decreto para garantir o artigo 5º da Constituição. Outra coisa, presidente, o senhor disse isso e agora o senhor parece que voltou atrás, né? Parece que vai tentar conversar com o Supremo Tribunal Federal para eles fazerem um acordo lá com eles, para dizer, olha,
Vocês têm que me devolver meu poder. Que humilhação, hein, presidente? Devolver o seu poder? Que humilhação! Que humilhação! O seu presidente é o único presidente eleito. Esses 11 aí são ministros só, que deveriam guardar e honrar a própria instituição e honrar a Constituição Federal, no qual eles não fazem. Isso que eles deveriam fazer, preservar o Supremo Tribunal Federal, preservar a Constituição Federal, e não fazem. Tá? E o senhor, como presidente, deve repor a ordem no artigo 78, no artigo que o senhor quiser. Não falta artigo para o senhor repor a ordem. E repor a ordem não é intervenção militar, governo militar, ditadura, porque ditadura nós já estamos vivendo. Nós queremos a volta da democracia, presidente. A volta da democracia. E o que é democracia? Não é o que o senhor está pensando, só ir trabalhar para sustentar essa cambada de político aí, não. Não é isso não, presidente. Eu não quero só liberdade para trabalhar para sustentar vocês, não. Não, para pagar 60% de imposto, para os comunistas aí se divertir, e vocês todos. Não é só isso não, presidente. Eu quero ter a liberdade de sair, de passear, de respirar oxigênio. Eu quero todos os presos políticos livres, livres. Preso político tem que estar livre, sem tornozeleira eletrônica, sem cadeia, tá? Eu quero que aqueles que foram prejudicados, que estão até hoje com tornozeleira eletrônicas, presos, indenizados e livres, indenizados sim. Se vocês indenizam comunistas, terroristas com o meu dinheiro, pode indenizar todos esses aí que estão com tornozeleira eletrônica, que foram presos, o Oswaldo Eustáquio, que está aí paralítico numa cadeira de roda, jogado, foi maltratado, segundo ele, no Ministério Público, disse que foi torturado. Eu quero a apuração disso, eu quero a liberdade dos meus amigos todos. Amigos, quando eu digo, eu não conheço. Quando eu falo amigos, é porque são patriotas, são brasileiros. Eu quero esses perseguidos políticos conservadores livres e indenizados. Indenizados. Livre e indenizados. Faço questão, uma moedinha de cada um para indenizar. É o direito, é um direito. Se até hoje Lula recebe indenização, Dilma e todos esses comunistas cafajestes recebem, por quê? Os conservadores que estão presos até agora não podem. Eu quero eles livres e indenizados. Eu quero poder respirar oxigênio. O senhor, o STF aí, o Fachin, o meu presidente Bolsonaro, o Fachin, diz que vai decidir se o senhor pode respirar oxigênio ou não. Se o senhor pode ficar passeando de moto ou de cavalo junto com o povão ou não. Quer dizer, a gente quer a liberdade. Se eu quero respirar oxigênio, é um direito meu respirar oxigênio. Eu não posso ser obrigado a viver respirando gás carbônico para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. Porque isso não vai acabar nunca. Eu sei disso. Não vai acabar. Enquanto o senhor ficar dando dinheiro para esses governadores e prefeitos comunistas sobre um pretexto da garganta inflamada, da dor de cabeça, da dor na unha, sabe? Enquanto tiver isso, essa obrigatoriedade de respirar gás carbônico não vai acabar. Nós vamos ser humilhados para o resto da vida. Eu quero liberdade, presidente. Tá? Quem quer respirar oxigênio, respira. Quem quer respirar gás carbônico, respire gás carbônico. Tá? Se quem está respirando gás carbônico está protegido da dor de cabeça, da unha do pé, do cravo, se está protegido, fique com isso aí. Respira gás carbônico. Agora, não tem o direito de ficar forçando todo mundo a respirar gás carbônico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. O presidente também. Porque o presidente gosta de respirar oxigênio. E o Fachin já está pegando o pé dele. Porque o PSDB, Partido Comunista, PSDB, foi lá no Supremo, pedir para o Supremo, falar, Bolsonaro fica respirando oxigênio. Não queremos. Ele tem que respirar gás carbônico que nem todos os escravos brasileiros. E para o resto da vida. Porque essa unha encravada chegou para ficar. A unha encravada não vai acabar nunca. Nem a dor de cabeça, a garganta inflamada, o ataque cardíaco, nisso não vai acabar nunca. Nunca. Muito menos isso aí que você sabe que estava vendo aí, Esse negocinho aí,
que atinge menos que 2% da população. Menos que 2% da população. Todo mundo sabe disso. Agora, presidente, o senhor deve, no mínimo, desculpas para a sua eleitora, porque ela representa a, a maioria do povo brasileiro. Não representa essa minoria que fica babando no seu ovo, não. Que fica só o elogiando e não pergunta nada, né? Essa direita aí, irracional. Essa direita que fala que é inteligente, mas que não abre a boca. Não abre a boca. Não pode perguntar nada. Não pode perguntar para o presidente. Você não pode fazer uma pergunta para o presidente. Não pode. Se você fizer uma pergunta para o presidente, você é rotulado de direita burra. Traidor. Que traidor, gente? Quem trai a gente é político. É político que trai, não é o povo. O povo não trai o político. Se o povo elegeu o político, ele não trai o político. Ele já elegeu. Quem trai é esses políticos que são traidores. Não estou dizendo que o presidente traiu, eu estou dizendo que quem trai é político. Tem gente que fala, você está traindo o Bolsonaro, você está traindo o Bolsonaro. Que traindo? Seu irracional, seu ser irracional. Que traindo? Eu já votei nele. Seu incompetente, inútil, inservível, incapacitado. Eu já votei nele. Que traindo é esse? Eu discordo com a atitude dele e acabou. E ele tem que fazer o que eu quero, o que nós queremos. Nós queremos liberdade, votamos nele para isso. Combater o comunismo. Mas ele não pode, foi 30 anos de não sei o que. Pode, tem coisas que estão na Constituição. Esse papo que o Centrão tenta pôr na tua cabeça, o presidente não pode. Não pode, pode sim. Pode sim. O que alguns ministros fazem com o presidente, conosco, ele pode dar jeito imediatamente. Está na Constituição. É obrigação do presidente defender a Constituição Federal. Não só agir, como defendê-la e defender o seu povo. É obrigação do presidente. Está lá no artigo 78. Tá? Ele não precisa, ele não está sendo um ditador. Cumprir a Constituição não é ser ditador, presidente. É outra coisa que o senhor age também, né? Eu não sou um ditador. Como que não é? Quer dizer que o senhor respeitar a Constituição é ser ditador? O senhor só permite ditadura, é isso? O senhor só permite a ditadura? O senhor não pode agir dentro da Constituição? O senhor sabe muito bem que eu estou falando com conhecimento jurídico. Tá? Aqui eu já entrevistei advogado, doutor Renato Rodrigues Gomes, Ives Gandra. Todo mundo sabe que o senhor pode sim reagir dentro da lei. Dentro da lei. Todo mundo sabe, presidente. Só essa minoria aí que o senhor rotula de inteligente é que não sabe. Essa direita aí que o senhor criou de inteligente, que diz que é inteligente, que não abre a boca, não pensa, não cobra, só sabe gritar mito, elogio e mito. Não, negativo. O senhor vai ser mito para mim no dia que o senhor respeitar a Constituição e fazer todo mundo respeitar a Constituição e liberar todos os presos políticos. Aliás, mito não, o senhor não vai fazer mais do que a sua obrigação. A sua obrigação, tá? É livrar o povo dessa ditadura, porque eles estão agindo de forma inconstitucional. O senhor pode sim, porque o senhor tem um apoio do povo, de nós todos. Tem um apoio dos cristãos, dos evangélicos. O senhor tem apoio da nação toda. Tem um apoio de Deus que o livrou da morte. O senhor tem um apoio da Constituição Federal. O senhor tem um apoio das Forças Armadas. Por que tem um apoio das Forças Armadas? Porque o senhor vai agir dentro das 4 linhas que nem o senhor prometeu, que o senhor não faz. O senhor não faz. O senhor chega para o pessoal aí nas suas lives, vocês têm que pedir, peça que eu faço. Aí quando a pessoa pede, o senhor vira a cara, fica com raivinha. O senhor fica com raiva. O senhor só quer ser ovacionado, andar de cavalo, andar de moto. Desça da moto, presidente. Desça da moto, desça do cavalo. Senta na cadeira de presidente e seja o presidente da República que nós queremos, que nós elegemos. Seja presidente da República. Reponha a ordem dentro das 4 linhas, que nem o senhor prometeu. O povo já foi às ruas de pedir isso. Já foi às ruas de pedir isso. Não tem desculpa.
Não tem desculpa. Então o senhor deve sim desculpas para essa senhora. É isso que eu tenho que falar. O senhor deve desculpas para essa senhora. E o que eu estou falando aqui no YouTube, eu falei no Twitter e falo também aqui, neste WhatsApp aqui, que ninguém vai me chantagear. Sabe por que não me chantageia? É. Sabe por que não me chantageia? Porque eu falo na lata. Está aqui falando aqui, estou falando no Twitter e estou falando ali. Tá? Aqui não tem traíra. Tá? O traidor é aquele que trai a si mesmo. O infiel é aquele que é infiel a si mesmo. Tá? Eu não tenho obrigação de adorar político. Eu não tenho obrigação de ovacionar político. Eu tenho obrigação de eleger e cobrar. Eleger, cobrar, elogiar, cobrar, questionar, perguntar, questionar. É meu direito. É meu direito. Se você não quer ouvir, só quer ouvir elogios e não quer ouvir uma pergunta, não quer ouvir uma crítica, não seja político. Não seja político. E outra coisa, presidente, esse negócio de o senhor falar assim, vota no Lula, vai votar em quem? Aí fica um bando de idiota, né, de ser irracional, chamada de direita inteligente, que repete a mesma coisa, vota no Lula. Aí fica todo mundo, o outro também, vota no Lula, vota no Lula, vota no Lula. Quer dizer, são seres irracionais tanto quanto a esquerda, tanto quanto a esquerda. Porque, na verdade, tem esquerdas infiltrados, gente. Tem esquerda infiltrado, centrão infiltrado. Essa gente que fica te chamando de traidor não são conservadores. Não são conservadores. Olha, é que jurar em vão não se deve, né? Jurar em vão não se deve. Mas eu faço o seguinte: eu tenho 98% de certeza que todos esses que criticam você quando vai nas redes sociais, cobrar o presidente Bolsonaro, exigir dele uma atitude, quem critica você, 98% ou 99% é esquerda. É esquerda. São o centrão que quer o sistema aí. Percebam, gente. Pensa comigo aqui. Pensa comigo. Por que até agora nós todos não conseguimos colocar o Aliança pelo Brasil? Por que não conseguimos colocar um partido a mais aí, né, para se aliar ao PRTB do Levi Fidelix, ao PTB do Roberto Jefferson? Por que a gente não pode colocar o Aliança pelo Brasil? Por que não podemos colocar o Partido dos Conservadores, do Edson Navarro? Por quê? O que acontece? Como é que milhares apoiam o presidente e a gente não consegue colocar um partido? Será que a direita inteligente, aquela que não pensa, irracional, que não pensa, não pergunta, não questiona, só elogia e só repete narrativas como a esquerda? Por que a direita inteligente não faz essa pergunta? Por que a gente não consegue colocar um partido, Aliança pelo Brasil? Se são milhares nas ruas, se o presidente é eleito e vai ser reeleito, né? Por quê? Você não acha estranho? Você acha que todos nós não apoiamos o Aliança pelo Brasil ou o Partido dos Conservadores? E outra coisa, eu sou contra o monopólio. Eu sou contra o monopólio da direita, tá? A gente não tem que ter um monopólio. A gente não pode ver um político só como um representante. Nós temos que ter representantes conservadores, tá? Quanto mais, melhor. Não podemos ter monopólio. Tudo que é monopólio não presta, não é bom. Não é bom. Sabe por quê? O cara se sente o dono da cocada. O dono da cocada. Presidente, cuidado. O senhor pode estar sendo ovacionado demais e o senhor pode estar deixando o sucesso de lhe chegar à cabeça. Tanto que o senhor não aceita uma pergunta sequer de um eleitor seu. Tá? Sou contra o monopólio. Nós temos que ter o Aliança pelo Brasil, Partido Conservador. Quanto mais Partido Conservador ter, melhor. Você não pode ficar amarrado numa pessoa só. Sabe por quê? Faz chantagem contigo. Que nem o presidente está fazendo agora. Não está satisfeito comigo? Vota no Lula. Eu queria ver ele falar isso se tivesse um outro conservador bom, honesto. É que se tiver também, o que vai acontecer? A esquerda e o centrão vai falar que, olha, estão querendo desafiar o presidente, são traidores.
é esquerda, é globalista, começa a rotular. Mas tem que ter conservadores, tem que ter, senão vira um monopólio. O presidente fala, só tem eu e acabou. E aí, tá achando ruim? Vota no Lula, vota no Haddad. Não, tem que ter outros sim, presidente. O senhor é contra também? Eu não sou contra, não. Eu não sou contra, não. Não tem que ter só Roberto Boni, tem que ter outros e outros e outros conservadores. Se um dia um pisar na bola, tem um outro. Se um dia um se encher, que é Deus, achar que é Deus, né? Que é Deus, o povo chega, não, o senhor não é Deus, não. O senhor não é Deus, não. Tem um outro para a gente eleger também. Então, eu sou contra o monopólio da direita. No Brasil, existe o monopólio da direita. Sou contra isso. Por mim, teria candidatura independente, né? Candidatura independente. Você já reparou que ninguém se esforça para colocar o Aliança pelo Brasil? Eu tenho certeza que eu já fui mais às ruas apoiar o Aliança pelo Brasil do que essa direita que se diz inteligente, a direita inteligente que não pergunta, não critica, não questiona, não faz nada, só mito, 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 mito. Essa daí, eu tenho certeza que eu apoiei mais o Aliança pelo Brasil do que muitos desses aí, que são do centrão, que são da esquerda, e também tem aí uma direita inocente, uma direita aí, vou te dizer, de adolescentes, né, que não consegue pensar legal, tal, e só repete o que os outros falam. Tem aí também manipulados, tem também. Mas quem está levando essa turma, você pode reparar quando tem uma manifestação, quando a gente exige que os ministros respeitem a instituição STF, o que fazem os políticos? E muitos deles, que se diz de direita, eles começam a vir na internet e falar, não, vamos pedir voto impresso. Eles tiram o foco. Eles tiram o foco. Você já reparou? É essa direita que você tem? É essa direita que você aceita? Políticos que se dizem de direita, babam no ovo do presidente, mas quando tem uma manifestação que o povo está revoltado, ou com ministros que não respeitam a Constituição Federal e não respeitam nem a honrada instituição Supremo Tribunal Federal, o que fazem os políticos? Não, não peça isso, não, não. Vamos pedir voto impresso. Eu apoio o presidente, eu apoio o presidente. Eles nunca vão no foco. Eles nunca vão no foco. Já reparou? Já reparou? Você não estranha isso, não? Pergunte para eles, por que eles não vão no foco? Agora manda você ir para a rua, eu apoio o presidente. Apoio o quê? Como é que é? Eu autorizo. Autorizo o quê? O que você autoriza? Aí ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E ninguém questiona. E ninguém pergunta. Ninguém faz uma pergunta. Peraí, eu apoio o quê? O que eu vou apoiar? O conservador faz pergunta, rapaz. O conservador faz pergunta. Peraí, apoio o quê? Eu apoio o presidente a fazer o quê? Não, eu quero saber. Eu apoio o presidente a repor a ordem. Eu apoio o presidente a fazer com que todos respeitem a Constituição. Faça o que tem que fazer. Você tem que falar qual é. Mas aí fica esses políticos, né, de direita, deputados, deputadas, não, só fala eu apoio o presidente, eu autorizo, muito tímido. Já reparou? Olha, gente, presidente, peça desculpas, tá? Ficou muito mal, porque essa moça não está pedindo nada, não. Eu estou falando no meu nome aqui. Não está pedindo nada, não. A mulher, eu nem sei quem é. Nem sei quem é, eu nem vi. Aliás, nem coloquei o vídeo aqui, porque senão, como não pode fazer pergunta, não pode fazer nada para o presidente, não pode perguntar, né, só ovacionar, de repente os caras vão achar ruim de eu passar o vídeo aqui. Falar, não, o Roberto Boni ousou fazer uma pergunta ao presidente da República. Ele não tem esse direito, só tem o direito de eleger e calar a boca, ou ovacionar. Só tem direito de ovacionar, calar a boca. Pô, peraí, é Maduro? Lá na Venezuela é que é assim, o povo só tem o direito de calar a boca e ovacionar o Maduro. Não, aqui é conservador. Eu pergunto, eu elogio, eu abro a boca, tem língua, eu como, mijo, né? Defeco, você não? Você só cala a boca e ovaciona? E você se diz inteligente? Coisa nenhuma, rapaz. Acorda, toma vergonha na tua cara. Seja homem, seja mulher, seja conservador realista, tá?
que político não foi feito para ser adorado, foi feito para se eleger, elogiar quando faz coisa certa, apoiar quando necessário e cobrá-lo, tá? Quer adorar? Dobre-se o teu joelho aí na tua cama. Ore para Deus, adore a Deus sobre todas as coisas. Ok? Um abraço, gente. Fica com Deus e eu volto.